Pessoal, vou falar sobre Data Agility, então é uma abordagem ágil que a gente usa aqui na companhia. Eu vim da área de Data Analytics da Dextra, hoje CIT, então a gente costumava usar bastante essa metodologia, costuma usar muito essa metodologia lá, e eu gostaria de apresentar para vocês também conhecerem e poderem empregar nos projetos. Falar um pouquinho de mim, gente, primeiro de tudo, né, eu sou um homem branco, cabelos castanhos claros, estou aqui com um fundo preto e aqui eu mostro um pouco da minha carreira, da onde que eu venho, lá da ciência da computação. Então me formei em 2000, na verdade eu entrei em 2001 na facul, me formei em 2004, fiz ciência da computação, passei pela Stefanini, onde eu fiquei um curto período até eu começar a trabalhar na IBM. Então ali eu comecei a trabalhar com Java, fui desenvolvedor Java na IBM em 2007. Em 2013, me juntei à CIT como arquiteto de software, e ali eu desempenhei bastante tempo na carreira técnica, então, como javeiro, depois como arquiteto de software. Em 2017, eu transicionei minha carreira para gestão e virei Scrum Master na CIT. Depois, eu virei Agile Manager, ainda na CIT, e na Dextra eu assumi como Data Analytics Manager. Agora eu estou retornando para a CIT aqui com a aquisição, então volto como um Senior Manager no ano de 2022, ainda assim trabalhando bastante com projetos de dados, tá, pessoal? Então, durante esse tempo aí de 2019 até praticamente esse ano, eu vim trabalhando em projetos de ciência e engenharia de dados. Bom, falando um pouco agora sobre onde estamos, né? Só para a gente se situar aqui, entender um pouco mais sobre esse mundo, né? Dados são uma das principais alavancas para gerar impacto. E como gera impacto? Definindo e validando hipóteses, criando novas oportunidades de negócio, medindo progresso, capturando impacto, gerando conhecimento. Hoje a gente fala muito de sair do achismo e começar a usar os dados para mostrar as coisas, né, para comprovar as coisas. Então o mundo está olhando já, de fato, para os dados como forma de embasar as decisões, como formas de direcionar decisões, medir progresso. Então, eu sinto que ainda estamos começando a disseminar mais essa cultura, mas ela já é presente, já acontece em bastante empresas ao redor aí. Aqui no Brasil estamos um pouquinho atrasados, mas já fora do país a gente percebe uma tendência mais forte ainda nesse sentido. E aí, pessoal, aqui eu trouxe uma jornada de maturidade, como a gente enxerga trabalhos ou produtos de dados, né? Então, são três degraus que a gente vê. A primeira sendo a jornada descritiva, então é quando a gente usa os dados para explicar ou descrever o passado. Aqui é muito próximo do BI tradicional, tem engenharia de dados para preparar os dados, e data warehouse, então a gente conseguiu usar os dados meio para ler o passado. Aí uma etapa intermediária, onde a gente consegue predizer, então usando dados ali para prever comportamentos futuros. Alguns exemplos: preditor de fraude, detector de anomalias, preditor de manutenção preditiva, entre outros. Aqui a gente já começa a falar de machine learning e análise de dados. E a última etapa, que é o prescritivo. Então, aqui no prescritivo, a gente já usa dados para encontrar uma solução para um problema. Então, é um recomendador de solução e não só apontar qual é o problema, né? Vamos pensar aqui que num cenário de manutenção preditiva, ele não vai falar somente que a máquina precisa de manutenção. A máquina precisa de manutenção e ela precisa que seja trocada a engrenagem X. Então, dado padrões, ele já prescreve a solução do seu problema. Naturalmente, conforme a gente sobe nessa escala de maturidade, a complexidade aumenta, né? A complexidade do desenvolvimento do software aumenta, do desenvolvimento de modelos aumenta. Então, quanto mais baixo nessa jornada, maior a interação do ser humano. Então, para interpretar o Dash, por exemplo, você precisa de um ser humano que conheça bastante. O prescritivo, a gente já tem a solução dada quase pela máquina. Por outro lado, a complexidade de criar os algoritmos fica muito maior, né? Aqui, brevemente, né, onde dados são usados, acho que é legal esse panorama. Praticamente está sendo usado em quase todas as áreas, né? Áreas de negócio, marketing,
recursos humanos, produtos e serviços, e ali algumas competências de dados, né? Então a gente fala aqui de inteligência analítica, de digital analytics, de inteligência artificial, engenharia de dados. Essas são algumas competências que são empregadas nessas áreas, mas de qualquer forma a gente enxerga muito no centro aqui, né, os pilares para essa cultura mais data-driven, né? Processos, pessoas, cliente e estratégia. Então essas quatro competências, elas ficam muito no nosso radar aqui, como sendo o core dos trabalhos de dados. E aqui em cada um a gente tem um pouquinho mais de detalhes, né, sobre alguns exemplos de aplicação, né, desde inteligência de clientes, estratégia de CRM, digitalização de jornadas, pesquisas para negócio, lançamento de produtos, remodelação de produtos, experiência de empregados, e por aí vai, né? Então, os dados a gente consegue utilizar em várias áreas diferentes aqui do conhecimento e das empresas. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, acho que eu vi um microfone, mas estou seguindo. Bom, e, gente, dado esses fatos todos, a gente tem que encarar a triste realidade, né? De que ainda assim a gente tem baixa confiabilidade. Então, as empresas, 67% das empresas não estão confortáveis ou confiantes como usar os dados. Um grande desperdício, 87% dos projetos nunca foram para produção. Então, muitas empresas estão atuando com dados ou tentando trazer dados para a mesa e estão enfrentando essas barreiras. Os C-Levels consideram a cultura e processo como uma grande barreira para uma empresa data-driven, então 95% deles consideram esses fatos. E somente uma pequena porcentagem gerarão impacto de negócios até 22. Então, 20% ali de tudo que é feito vai gerar um real impacto nos negócios, né, usando dados. Então, esses dados aí saíram aí da Review HBR e do MIT Institute. São dados que são um pouco preocupantes, né, e trazem um pouco da pergunta, né, por que não tem funcionado? O que está sendo feito errado, né? A gente também já se fez essa pergunta, e foi por isso que a gente começou a pensar nessa Data Agility, né, como uma das ferramentas. Aqui eu trago algumas das armadilhas conhecidas, né, porque também, embasando ainda mais esses números, né, o que acabam derrubando, né, que acabam complicando a vida ali desses projetos de dados, né. Então, não resolver um problema ou uma oportunidade real de negócio, métricas que não são conectadas com a estratégia da empresa, introduzir complexidade muito cedo. Então, aqui a gente fala eu nem sei se meu modelo consegue predizer o que eu quero que ele prediga, eu já estou tentando colocar ele em produção, montando ambiente ou criando uma complexidade de implementação ou implantação desse modelo. Análises que são enviesadas, às vezes visão limitada sobre o problema, silos de dados, formato não integrado. Então, isso aqui também é uma dor muito comum, né? A gente não conseguir ter acesso ao panorama todo, mesmo dentro de um domínio informacional. Falta de processo estruturado para trabalhar com dados, falta de talentos com habilidades em dados. Então, muitas vezes a gente pega, eu tenho um cara aqui que é de BI e eu coloco ele para tentar fazer modelo de machine learning. Ou um cara que é dev, eu coloco ele para fazer engenharia de dados. O paradigma das coisas é um pouco diferente, né? E negligenciar a cultura da empresa. Então, cultura é algo que tem que estar sempre no radar, porque é algo que impacta a forma de a gente trabalhar, é algo que impacta a forma que as pessoas entregam. Bom, aí vem a nossa ideia aqui do Data Agility, né? Então, ele é baseado no Crisp Data Mining, então o fundamento dele está aqui nesse desenho. A ideia é partir do entendimento do negócio, então rodar ciclos, né? Então, começando a falar aqui em agilidade, o mesmo processo ágil para uma abordagem de dados. Então, rodar ciclos curtos, onde a gente vai entender o negócio, mapear KPIs, entender os dados, fazer a preparação desses dados, explorar os dados com mais aquela etapa de data exploration, análises exploratórias, plotar visualizações para conseguir ter os insights,
eventualmente modelar algum modelo, fazer realmente a modelagem de um machine learning, se for necessário, ou mesmo novas modelagens de dados, e uma entrega de valor. Então, putz, está aqui, incremento no produto, ou ainda assim, uma validação de hipótese, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui. Então, essa é a proposta do Data Agility, muito baseado no Crisp Data Mining, com um pouquinho do tempero da CIT aqui para fazer esse trabalho. E aqui vem, acho que, o detalhe principal, né? A gente está falando aí, aqui eu estou mostrando uma foto de um pedaço de bolo, um bolo de várias camadas, onde a gente tem massa, recheio, lá em cima cobertura, né? Acho que aqui está o grande segredo. Como que a gente prepara esse bolo? Como é que a gente trabalha de forma a entregar um pedaço pequeno desse bolo que possa ser experimentado e comprovado de que é o que o cliente quer comer, que é o sabor que ele gosta. Então, a forma de pensar aqui é muito mais em, putz, vamos fazer um bolo pequenininho, que tenha todas as camadas até a cobertura, e dá para o cliente experimentar. Se ele gostou, a gente pode pensar em fazer esse bolo maior. Então, muitas vezes os projetos de dados eles são complexos, e em vez de pensar numa forma dessas camadas numa forma mais vertical, a gente acaba fazendo na forma horizontal. Ou seja, né, eu faço um pedação da massa de baixo, aí eu faço um tantão do recheio, aí um pedação da massa de cima, e no fim das contas, quando a gente entrega o bolo inteiro, pode ser que ele não faça sentido nenhum para o consumidor, porque ele não gosta nem da massa de baunilha e nem do recheio de goiabada. Ele queria mesmo um bolo de chocolate com recheio de morango. Então aqui, essa próxima figura ilustra um pouco essa forma de pensar, pessoal. Em vez de pensar na forma horizontal da coisa, a gente pensar em pequenas features ali, pequenos experimentos, mas que a gente faça o entendimento do negócio, o entendimento dos dados, a preparação, a modelagem, o teste e até a entrega, né? Até a entrega final, numa pirâmide, num pilar vertical. Então aqui acho que é onde a gente pensa em fazer, por exemplo, cada feature toda, do começo ao fim, para ver se a gente está no caminho. Cada hipótese do começo ao fim, para ver se a gente está no caminho. E não fazer, por exemplo, uma camada... deixa eu tentar entender todos os dados aqui no domínio informacional do RH, por exemplo. Putz, às vezes eu quero só trabalhar com admissões e eu estou tentando entender todos os dados de admissão, demissão, contratação, retenção, enfim. Vamos tentar focar aqui num contexto, num mini contexto dentro de um domínio e fazer toda essa etapa vertical e entregar o valor. Então, isso é muito do conceito do ágil também, né, pessoal? Ágil prega que a gente entrega valor a cada interação, e é o que a gente tenta fazer aqui também. Tem uma outra forma que a gente também tem trabalhado bastante, eu quis trazer essa visão, só para complementar, é a alavancagem da evolução de produtos digitais usando os dados. Então, é um conceito parecido, mas aqui a gente traz dados para garantir que um produto digital, vamos pensar que a gente está falando de um app, que a gente está falando de um sistema web que seja, né, que está gerando dados ali de navegação de usuário, de jornada de usuário, de NPS de usuário. Como que a gente garante essa evolução, né? A ideia aqui é muito esse mesmo conceito. Não vamos fazer um produto gigante, vamos fazer o MVP, e em cima dele a gente vai colocar instrumentação suficiente para gerar dados para a gente. Esses dados vão gerar resultados, e a gente vai estudá-los para gerar novas hipóteses em cima do produto. Desde, talvez eu tenha que mudar aqui a cor do background, ou talvez eu tenha que mudar a forma de fazer o login nesse produto para ganhar mais pessoas que consigam fazer login. Eu estou percebendo que eu estou perdendo pessoas na entrada. Então, esses dados, eles trazem muito esse norte também para produtos digitais, e o conceito aqui é o mesmo. Uma vez que eu tenho um produto, eu consigo olhar para ele, gerar um conjunto inicial de hipóteses, e os dados que vão embasar essas hipóteses, e vou medir. Eu vou medir o resultado da minha implementação, e ver se ela surtiu efeito. Surtindo efeito, a gente tem certeza que está seguindo no caminho correto. Então, essa é uma forma bem interessante de uso de dados que nós temos feito aqui para garantir que as evoluções de produtos digitais também estejam
em linha com os clientes, com o que os clientes estão querendo fazer, né? Com o que é atender a necessidade real do cliente final. Gente, e aqui eu já trago um pouco agora de como a gente pode implementar de fato essas coisas, né? Que eu comentei ali. Da teoria para a efetiva prática, não é tão simples. A gente tem ainda alguns entraves para fazer. O que a gente tem feito aqui? Agora eu vou voltar a falar então de projetos mais voltados a hipóteses e ciência de dados, né? Como que a gente tem trabalhado com isso, né? A gente criou um Canvas aqui, que é chamado DNA Canvas, de Data Analytics, e a ideia desse Canvas, pessoal, é justamente fazer um mapeamento. Ele é muito inspirado no Business Model Canvas, então eu deixei até um link aqui no final da minha apresentação, sobre o livro Lean Startup, que é da onde surgiu ali essas ideias desse tipo de organização de informação, né? Mas nossa ideia aqui com o DNA Canvas foi fazer um mix de Machine Learning Canvas com o Business Model Canvas para ter uma visão tanto de dados quanto de negócio num Canvas único, e aqui a gente conseguir mapear melhor as necessidades do cliente. E daqui derivar várias hipóteses ou algumas hipóteses iniciais que a gente possa depois se aprofundar e validar. Então aqui, vou falar rapidinho as seções que a gente usa nesse Canvas. Isso aqui é sempre preenchido com o nosso cliente, com a pessoa que está recebendo esse produto, né? Então a gente entende ali no primeiro quadrante qual que é o modelo de negócio, então o que a empresa faz, qual o objetivo dela, qual o posicionamento de mercado. Entendemos KPIs de negócio importante para eles, se eles querem ter retenção maior, se eles querem ter predição de fraude melhor, não deixar acontecer fraude no e-commerce, se eles querem melhorar o NPS, se eles querem melhorar a qualidade de call center. Então, os KPIs de negócio, algumas premissas de problema. Então, puxa, eu acho que eu estou perdendo usuários porque o meu modelo de vendas não é bom. Então, a gente mapeia nesse campo de assumptions de problema. E aí, informações de dados que a gente tem. Então, eu acho aliás, os dados que eu tenho disponíveis para você analisar são de cadastro de usuário, é o NPS de uso da plataforma, é o dado de navegação do meu app. Então, aqui a gente tenta fazer um mapeamento de dados que já estão disponíveis. Qual o formato de entrega do que a gente vai fazer aqui? Numa primeira fase, eu vou entregar uma análise exploratória. No segundo, eu pretendo entregar um modelo de machine learning que vai, de fato, prever a churn da sua empresa, que vai, de fato, prever quantas pessoas vão entrar na empresa no ano que vem, ou quantas fraudes você vai ter nesse mês. E aí, formas de medir isso, né? Garantir que a gente consiga fazer a medição apropriada. Então, como que a gente vai medir esse sucesso, né? A gente vai testar, bater os números. Se a gente passar de 50% de ativação, é um número bom. Se a gente ficar abaixo de 50%, é um número ruim. Então, entender ali quais são alguns parâmetros de mensuração, né, desse negócio, de medição desse negócio, para saber se a gente está tendo sucesso ou não. As features, então, basicamente ali, quais são os dados disponíveis que poderão ser usados no modelo. Então, aqui já é pensando mais, de repente, o caminho dessa informação e quanto que essa informação consegue responder às assumptions com base nas KPIs. Então, features, a gente está pensando muito em features de já machine learning, né, de modelagem de dados. E ali, por fim, quais são os objetivos do negócio do projeto, né? Quais são os grandes objetivos macro aqui que a gente vai perseguir fazendo esse projeto. Então, o grande objetivo é aumentar a taxa de conversão, reduzir a taxa de churn, de saída de pessoas, reduzir fraude. Então, aqui a gente coloca os goals do projeto que a gente vai buscar. Disso daqui, pessoal, a gente deriva o testing card. Então, daqui, várias hipóteses podem ser planejadas. A gente tenta colocar ali nesse formato, que também
é um dos formatos propostos ali pelo Lean Startup. Então, planejar os seus experimentos com testing card vai te ajudar a ter uma assertividade do que você está testando e a ter seu cliente entendendo muito bem o que você está fazendo. Então, aqui ele segue esse formatinho, né? Acreditamos que, para comprovar isso, vamos e mediremos tal coisa, estaremos certos se tal coisa acontecer. Então, isso aqui acaba fazendo com que a gente tenha, em cada sprint, uma série de test cards para ser validado. Então, a ideia é repetir, criar test cards com hipóteses, com formas de mensuração dessas hipóteses e o que vai ser, e o que vai dizer se está certo ou se está errado dentro delas. Então, a ideia é que a gente tem um sprint com algumas dessas testing cards. Isso se deriva daquele canvas que eu mostrei, então ele tem que ser ali muito alinhado com aquele canvas, né? Não pode ser algo totalmente fora daquilo. E aí, com esses testing cards, a gente prioriza, qual que é, o que é melhor para, o que é mais crítico para o negócio e o que é menos crítico para o negócio. A gente faz essa priorização, para caso seja muito test card que foi gerado, a gente não consegue fazer num sprint só. Então, a gente estica um pouquinho mais em outros sprints também, para não perder essas hipóteses que foram geradas, né? Então, essa priorização nos ajuda ali a ter um controle, né, do que está entrando em cada sprint, para também o time não estar sobrecarregado, né? Eu esqueci de comentar aqui, nesse testing card também, a gente coloca algumas outras medições que são bem interessantes, né? Qual que é a criticidade dessa hipótese para o negócio? Às vezes é uma hipótese que, se ela não acontecer, eu posso perder todo aquele canvas, porque ela inviabiliza tudo. Então ela é super crítica. Ou às vezes é uma hipótese mais acessória, mas que vai nos ajudar também a achar o direcionamento que a gente tem que seguir. E aí, para verificar aqui, aqui a gente tem o custo para verificar essa hipótese, então quanto vai custar para a gente implementar, muito relacionado ali à complexidade dessa verificação, né? E aqui a confiabilidade que a gente tem nos dados que embasam essa hipótese, né? Então, às vezes a gente tem um dado que é pouco confiável, a gente pode validar a hipótese e a gente se enganou, porque os dados estão errados. Então, aqui a gente também costuma fazer saber qual a confiabilidade desses dados. E o tempo requerido, né? Então, aqui às vezes a gente tem uma hipótese que tem que rodar por muito tempo, ou que vai levar muito tempo a ser implementada. A gente sinaliza aqui nesses reloginhos. E aí, gente, com isso, a ideia é que a gente tenha muitas iterações, né? Consiga, ao longo dessas iterações, ir gerando resultados desses testes e traçando o caminho que a gente vai seguir. Esse próximo slide que eu trouxe aqui, ele mostra bem isso, né? Aqui é o Fique nos Trilhos, então, para vocês que se empolgaram com essa metodologia de trabalho, é meio que um resumão mostrando em 3 passos o que eu falei nessa apresentação, e que são caminhos, aí são dicas para como seguir nesse trabalho, né? O primeiro, iterações. Então, faça muitas iterações por meio de experimentos definidos. Vocês vão perceber que não é tão óbvio definir uma iteração em projetos de dados, que é o que a gente estava falando um pouco atrás agora. Define essas iterações como experimentos com objetivos claros. O testing card ajuda bastante nessa missão. A equipe e cliente entendem melhor a natureza exploratória do trabalho quando a gente faz essas iterações nesse formato, porque fica claro que esse trabalho com dados, pessoal, ele é muito exploratório. O resultado de um conjunto de hipóteses pode gerar novas hipóteses, e dependendo desse resultado, pode gerar um conjunto totalmente diferente de hipóteses, né? Então, é realmente algo meio exploratório, a gente acaba descobrindo o caminho ao longo do trajeto. E aí, nesse sentido, Fast and Furious. Então, mantenha seus experimentos curtos e rápidos. Esses experimentos sempre têm que gerar algum insight. Mesmo que seja um insight de que aquele caminho não é viável. Então, ele fala aqui, por exemplo, uma feature não serve para responder a pergunta que a gente tem.
ou que a gente chegou num beco sem saída, que não conseguimos daqui para frente seguir com novas hipóteses. Então, melhor escolher um outro caminho para tentar explorar. Não precisa estar sempre com hipóteses corretas, né? A gente pode errar, e isso é natural que aconteça ao longo do caminho, para a gente poder mudar o curso. Mas o importante é que a gente mude de curso no tempo hábil, e não lá no final do projeto, quando está todo mundo esperando um resultado, e a gente entrega o bolo todo desmanchado porque a gente não conseguiu validar nenhuma das hipóteses e não conseguiu entregar nenhum modelo para o cliente, porque a gente pegou um caminho e seguiu nele até o fim para perceber lá no fim que ele não funcionava. Então é muito importante que a gente consiga ter esses insights de balizamento, né? E aí feedback constante. Então define os próximos experimentos com base também nos feedbacks que você recebe. Então tenha esse usuário no centro, traga o usuário, mostre o que a gente está tendo de resultado. É importante que o usuário esteja muito comprado no trabalho, que ele consiga ver o resultado e falar, puxa, é isso que eu esperava, ou então, não, isso aqui está totalmente desalinhado com a nossa expectativa, vamos tentar outro caminho. Então, o usuário, o cliente, ele acaba tendo um papel muito importante nesse trabalho também. Não recomendo que a gente mergulhe numa sala fechada ali durante 3 meses, cientista de dados, o computador e o café, e no final saia com um bloco de papel impresso ou com PPT, que não seja nada que o cliente quer, né? Então, colete, interprete, discuta, provoque, então conduza esses feedbacks, tenta conduzir de forma a extrair, a que o usuário participe bastante, e aí isso vai ajudar a conduzir de forma prática os experimentos futuros, né? Então, o usuário estando presente, participando mais, ele consegue ajudar também nessa condução e consegue trazer informações que direcionarão os próximos experimentos de uma forma alinhada com expectativa. Tudo isso, pessoal, gera aprendizado. E essa transformação dos dados em conhecimento, sempre pensando no processo de melhoria contínua, né? Então, aprendendo cada vez mais, melhorando a cada iteração, e não descartando os aprendizados, né? Aqui eu trago um pouco das retrospectivas que acontecem no ágil. Então, falar um pouco da retro, o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente poderia fazer diferente para melhorar o próximo sprint. Que nem eu falei, o feedback do cliente até no momento de retro, é legal o cliente conseguir participar também, não blindar só um time de cientista de dados ali na retro, trazer o cliente junto, ouvir as dores que ele teve no processo, é algo que a gente tenta fazer bastante aqui, para que esses aprendizados possam nutrir ali a roda novamente, né, e a gente adaptar de forma a realmente estar melhor amanhã do que a gente foi hoje, né? Acho que esse que é um dos grandes objetivos aí também. Pessoal, e aí eu acho que o que eu embasei aqui muito dessa apresentação nessas 3 referências, tá? Esse primeiro é o livro Ciência de Dados Sem Cair em Armadilhas. Aqui a gente fala bastante sobre usar a nuvem como um acelerador, quais são as armadilhas que eu comentei brevemente ali, de projetos de dados, como a gente evita cair nessas armadilhas. Então, esse livro aqui eu escrevi junto com o Everton Gago, que é nosso CDO aqui de dados. Então, ele faz parte da diretoria de dados e nós dois escrevemos esse e-book. É curtinho, então recomendo aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouco no tema, acho que vale a pena. O Faster, The Dawn of Lean Digital. Então, aqui tem bastante desse conceito do centrismo do cliente, que a gente acha que é realmente muito importante. Esse é um e-book da CIT, escrito pelo César Gon. E a Startup Enxuta, do Eric Rice, acho que é um guia que realmente abre mentes, e ele traz muitos dos conceitos que eu também apresentei aqui, estão descritos ali. Essa metodologia dos testing cards, do Canvas. Então, ele revolucionou ali o mercado trazendo esses conceitos, e eu acredito que ele como você deve conhecer, né, ele é
a pedra fundamental ali do Lean. Então, independente de ser startup ou não, ele é a pedra fundamental aí da agilidade em projetos de como interagir rapidamente e entregar valor de forma constante e sempre com o usuário conseguindo usar esse valor, né? Aqui é o conceito dos MVPs, de interações curtas, dos Canvas. É um livro que eu recomendo demais, quem não leu ainda, que leia. Pessoal, era isso, o meu conteúdo. Eu agradeço, eu deixo aqui o meu LinkedIn, pode me procurar pelo meu nome, Flávio Furlaneto, pode escanear também esse QR Code aqui,